Ó, eu vou pedir para vocês assim, né? Vamos fazer um combinado. Toda aula, já que eu abri a reunião, vocês já colocam o nome de vocês no chat. Porque assim, né? Eu conversei com alguns professores e a gente viu que perde muito tempo fazendo a chamada, né? E sem contar que tem alguns alunos que acabam entrando uns minutinhos depois e a gente já fez chamada. Então, vamos combinar desse jeito, coloca o nome. Lembrando que se tiver alguém com nome repetido, então coloca o sobrenome também, tá? Que aí depois, né, na hora que acaba a aula, que eu tiver um tempinho, eu já pego e faço a chamada certinho, beleza? Então, esse é o nosso combinado. Ontem a gente teve aula de OE, então OE é uma coisa, matemática é outra, né? A gente não vai misturar. De OE eu não tinha muitas orientações para passar para vocês, mas de matemática eu tenho. Então, assim, né? A gente vai fazer mais alguns combinados, porque esse ano teve alguns ajustes, né? Principalmente no centro de mídias. Então, a gente vai fazer uns combinados aí para facilitar a vida de vocês e a minha também. Então, assim, para a aula de matemática, qual vai ser o combinado? Essa semana, na primeira aula que tivemos, no caso a gente não teve, a primeira aula é hoje, eu não vou pedir para vocês postarem no Classroom. Então, hoje vocês podem fazer anotações no caderno e tudo mais, mas não precisa postar nada lá, tá? Então, da aula de hoje, estão liberados. Não precisa postar, não precisa tirar foto, nada. Mas, para as aulas do Centro de Mídias, vocês tiveram uma aula segunda-feira e tem uma aula hoje. Segunda-feira a aula foi às 5h30 e hoje será às 5 horas, tá? Com a professora Inês. Adoro a professora Inês. O ano passado ela já dava aula no segundo, eu acho que ela explica bem, eu gosto do jeito que ela fala, né? Mas, assim, outra coisa, lá no centro de mídias, vocês vão perceber que não é o conteúdo que a gente vai estar vendo aqui na aula de matemática. O centro de mídias, ele vai estar mais parecido com as aulas do nivelamento de matemática, tá? Então, quando o professor Tiago não sei se é o Tiago, não sei. Não sei se é o Tiago, que vai dar aula de nivelamento. Mas, enfim, o professor que for dar... É o Tiago? Ah, então tá. O professor que for dar aula então, de nivelamento, no caso é o Tiago, vocês vão perceber que o centro de mídias está bem parecido com o que ele vai fazer, tá? Porque a gente tem que usar o material do Aprender Sempre, que é a apostila que vocês vieram retirar aqui na escola, né? Quem ainda não veio buscar, seria legal vir o quanto antes para poder já fazer as atividades na apostila, beleza? Aí, assim, no aplicativo do centro de mídias, sempre vai aparecer uma tarefa, que é uma questão para vocês responderem. Essa semana, eu acredito que ainda está em fase de adaptação, né? O aplicativo, ele está puxando informação. A gente sabe que essas coisas, assim, tecnológicas, né? Tem bastante empecilho também, ainda mais. Vamos imaginar, é o estado inteiro, tudo num lugar só. Então, na hora que eles vão adaptar, mexer em alguma coisa, acaba dando problema, né? Às vezes não dá no momento que eles querem. Então, eles tinham falado para a gente que essa semana ia começar a ter a questão para responder, e a gente pensou o quê? Vai ser já na segunda-feira. Aí, na segunda, vocês assistiram a aula, cadê a questão, né? A gente ficou pirado e não achava essa questão. Aí, ontem que foi aparecer. Então, vamos ter um pouquinho de paciência. A gente assiste a aula do Centro de Mídias hoje, né? Além da matemática, vocês terão mais 2 aulas. Assiste a aula normal. Se aparecer a questão hoje, responde hoje. Se não aparecer hoje, aparecer amanhã, responde amanhã, tá? Mas assim, só não deixem para última hora, né? Apareceu ontem, professor, eu não respondi ontem ainda. Posso responder hoje ou amanhã? Pode, mas não vai deixando acumular, porque a gente não sabe se logo vai aparecer de todas as aulas que vocês estão tendo, né? Então, só pensar nisso. E para quem fez a questão de matemática do aplicativo, vocês viram que foi simples, né?
era uma questão ali para falar dos sólidos, né, da planificação, tinha um sólido montado e um que não estava montado, acho que para todo mundo era igual. E 3 alternativas. E ainda ali é legal que aparecem os slides que a professora Inês usou na aula e aparece o vídeo da aula também. Então, se você tiver alguma dúvida, dá para ver ali na hora. Então, eu achei muito bacana isso do aplicativo, tá? Então, só para deixar isso para vocês. Então, qual é o combinado? Primeira coisa, entrou na minha aula online, já coloca o nome no chat, porque é essa que vai ser a chamada. Segunda coisa, toda aula de matemática, as anotações que vocês fizerem, depois vocês vão postar lá no Classroom, tá? Mas a aula de hoje não vai precisar, tá? Porque é a primeira aula, então eu deixei vocês ficarem sussa hoje, tá? Mas só hoje. Na aula do Centro de Mídias, não vai precisar tirar foto, por quê? Porque vocês vão ter a questão para responder. Então, na aula do Centro de Mídias, não precisa, tá? Se mudar alguma coisa, depois eu passo para vocês. Beleza? Então, gente, vocês querem que eu escreva isso depois lá no grupo do WhatsApp? Para ficar melhor? Então, eu vou escrever lá, tá bom? Então, vamos para a aula de matemática agora, né? Que eu já falei demais. Eu vou compartilhar a tela aqui. Então, assim, hoje, né, para essa aula, eu fiz aqui, né, usando o Google Jamboard, né, como se fosse slides. Para as próximas aulas, eu posso alterar, né, eu vou na lousa, tá? A gente vai mudando aí o jeito, para não ficar puxado, não ficar muito cansativo, enjoativo. Beleza? Então, para a aula de hoje, antes da gente começar um assunto novo de matemática, a gente vai dar uma relembrada em algumas coisinhas que a gente viu ano passado, tá? Na aula de OE, eu falei, né, os temas, eu falei os principais conteúdos, mas hoje a gente vai ver, assim, um pouco mais detalhado, né? Algumas coisinhas, assim, mais detalhada para relembrar, tá? Para que isso, né? Por que que a gente precisa fazer essa revisão? Para poder entender esse assunto novo da segunda série, tá bom? Então, o assunto principal do bimestre, trigonometria. O que que a gente vê aqui, né, para começar? As funções periódicas. Vocês vão entender o porquê que chama funções periódicas, tá? Então, a habilidade é reconhecer a periodicidade presente em alguns fenômenos naturais, associando as funções trigonométricas básicas. Então, assim, né? A função a gente chama de periódica, mas na verdade a gente fala funções trigonométricas, tá bom? Então, está relacionado à trigonometria, né? Ao triângulo, ao seno, cosseno, tá? Tem tudo isso. Mas calma, né? Vamos um passo de cada vez. Então, aqui, né, é um resuminho, eu coloquei. Esses slides aqui, então, vai estar no Classroom, tá? Para vocês verem depois. Então, assim, algumas informações. Então, durante o mês de fevereiro, a gente tem 2 aulas semanais de matemática. Então, tem 2 online comigo e vocês terão 2 também lá no Centro de Mídias. Todas as aulas online eu gravo e depois eu coloco no YouTube, tá? Por quê? Para quem perdeu a aula, para quem ficou com dúvida e quer assistir de novo, para quando for estudar para a prova. Então, eu acho que ajuda bastante, tá? Sempre coloco lá no canal. Além das aulas online, então, né, vocês vão ter que acompanhar as aulas do Centro de Mídias. Gente, é obrigatório assistir as aulas do Centro de Mídias, porque agora, esse ano, eles estão pegando em cima e vai contar como presença, tá? Então, fiquem espertos. Se alguém tiver algum problema com o aplicativo, vai avisando os professores, a gente vai tentando resolver. E aquilo que eu falei para vocês, durante as aulas do Centro de Mídias, vai aparecer uma questão para que vocês respondam, né? E também contará como frequência. Lembrando, então, né, se essa questão não aparecer no dia da aula, ela vai aparecer no outro dia ou ainda durante a semana, tá? A gente precisa ter um pouquinho de paciência enquanto a isso. Então, vamos lá.
Então, para relembrar, primeira função que a gente vai relembrar, né? A função do primeiro grau, que ela tem esse formato aí, né? F de x igual a x mais b. A função do primeiro grau, ela tem esse a e esse b aqui, né? O a que está com x e o b, o a ele não pode ser zero, porque se ele for zero, aí vai cancelar aqui e não vai ter o x. Aí não vai ser função do primeiro grau, tá? E o b, ele pode ser qualquer coisa, inclusive o zero. Então, eu vou dar um exemplo para a gente poder entender melhor. A função do primeiro grau, deixa eu só aceitar aqui que entraram mais 2 alunos. Aí entraram, beleza. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma função do primeiro grau. F de x igual 2x menos 3. É um exemplo aqui de função do primeiro grau, né? O a, no caso, é o 2 e o b é menos 3, tá? Um detalhezinho. Pode ser que, em vez de aparecer f de x, às vezes, no lugar de f de x, aparece y, tá? Tem essa relação. Por que que às vezes aparece f de x, às vezes aparece y? Porque f de x, a gente fala função em x. Então, a incógnita é o x. Quando aparece y, é mais porque ele quer mostrar que é a relação biunívoca, que é a relação de gráfico, tá? Mas é a mesma coisa, tá bom? Tem o mesmo significado. Tá. Para construir gráfico de função do primeiro grau, existem várias maneiras de construir. Eu vou fazer de um jeito aqui e depois eu vou mostrar para vocês um jeito diferente. O jeito mais tradicional de construir gráfico da função do primeiro grau é atribuindo alguns valores para x e calculando o y, né? É o jeito mais tradicional. Que valores para x que a gente pode atribuir? Gente, qualquer um, né? Mas normalmente a gente coloca os valores próximos ali do zero. Eu vou colocar aqui, ó, menos 1, 0, 1 e 2. Tá bom, esses valores aqui. O que a gente faz então? Troca no lugar do x, troca por menos 1 e vê quanto que dá. Depois, no lugar do x, por 0 e vê quanto que dá, né? E assim por diante. Então, aqui, ó, no lugar do x, se eu colocar o menos 1, quanto que vai dar, então, o resultado? Quanto que vai dar o y, né? Vamos fazer aqui a conta. 2 vezes menos 1, então, 2 vezes 1 dá 2. Aqui é positivo, mais com menos fica menos. Vou copiar esse menos 3 aqui, que eu não fiz nada com ele ainda. Vamos resolver isso daqui, ó. Eu devo 2 e devo 3. Então, são duas dívidas, né? Tô devendo 2, tô devendo 3. Então, eu vou continuar devendo e eu vou dever 5, né? Junto as duas dívidas. Então, se o x for menos 1, o y dá menos 5. Então, aqui é um ponto do gráfico. Vou até já desenhar aqui meu gráfico. Finjo que tá uma reta, tá, gente? Porque assim é meio difícil. Depois eu vou mostrar um gráfico bonitinho para vocês. Então, aqui, quando x for menos 1, quando x for menos 1, o y é menos 5. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Vou colocar aqui o menos 5 e eu vou desenhar, então, esse ponto. Esse ponto aqui do gráfico. Agora, vamos ver para quando o x for 0. Se o x for 0, vai ficar 2 vezes 0 menos 3. 2 vezes 0 dá 0. 0 menos 3, eu não tenho nada, vou gastar 3, então eu vou ficar devendo 3. Então, outro ponto aqui, né? Se o x, então aqui na reta x é 0, 0, e no y é menos 3. Menos 3 é menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3 está aqui. Então, onde que está esse ponto, né? É esse ponto aqui. Um detalhe.
Eu tenho 2 pontos já, né? Eu consigo fazer a reta, porque o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Consigo fazer a reta? Sim, já daria para fazer a reta aqui. Pode fazer? Pode, tá? Se você fez o gráfico numa escala bonitinha, usou a régua, né? Dá para fazer a reta. Nem precisaria calcular esses outros valores, tá? Eu só vou calcular aqui para a gente ver que vai dar certo. Mas não precisaria, não tem essa necessidade. Então, aqui, vamos substituir no lugar do x por 1. Então, 2 vezes 1 menos 3. 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 3, então eu tenho 2. Eu vou gastar 3, então eu vou ficar devendo 1. Então, o outro ponto, né? Quando o x ele for 1, o y ele é menos 1. Então, menos 1 vai ficar aqui, ó. Então, esse é um outro ponto aqui do nosso gráfico. Vai ficar aqui esse ponto. Tá vendo que os pontos, né, por mais que meu gráfico tá torto, os pontos eles estão alinhados. Então, outra aqui, né, se x for 2, então vai ficar 2 vezes 2 menos 3. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 3 dá 1. Tenho 4, vou gastar 3, vai dar 1. Então, aqui, quando x for 2, o y ele é 1. Então, outro ponto aqui do nosso gráfico. 2 e 1. Então, com esses pontos, a gente vem aqui e puxa a reta. Tá, gente? É uma reta, tá? Não parece, mas é uma reta. Vou mostrar aqui bonitinho para vocês, ó, como que tá a reta. Apareceu aí? Um bonitinho desenhado no GeoGebra? Sim. Sim? Ah, então aqui tá bem melhor para ver, né? Então aqui, ó, esse é o gráfico, tá? É o mesmo gráfico. Nossa, que feio que ficou meu. É o mesmo gráfico, só que na hora que eu fui construir esse gráfico, eu fiz de um jeito diferente, tá? Eu coloquei quando x for igual a 0 e achei o y, e coloquei quando o y for igual a 0 e achei o x. Então, eu encontrei 2 pontos do gráfico e desenhei a reta, tá? Então, assim, eu não sei qual foi o jeito que vocês aprenderam a construir o gráfico, mas não tem problema, tá? Quanto a isso. Por que que eu tô fazendo essa revisão? Para a gente ver como é a cara dos gráficos dessas funções que a gente aprendeu ano passado. Então, a função do primeiro grau, o gráfico, ele é uma reta, tá? E a gente viu, então, como constrói essa reta. Agora, para a função do segundo grau. A função do segundo grau, ela tem essa cara aqui, né? A gente tem alguém multiplicando x quadrado, alguém multiplicando x e um c ali que não tem o x, tá? Lembrando mais uma vez que o a ele não pode ser 0, porque se ele for 0, aí não vai ter o x quadrado e aí então não vai ser função do segundo grau. O b e o c pode ser 0, tá? Então, um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. A função do segundo grau, vamos ver, x ao quadrado mais 2x menos 8. Eu vou colocar esse exemplo aqui de função. Primeira coisa, função do segundo grau, o gráfico ele é uma parábola, né? Então, na hora que a gente for construir o gráfico, a gente pode usar o mesmo critério da função do primeiro grau, que é uma reta? Não, né? Lá da função do primeiro grau, a gente colocou, né? Deu alguns valores para x e calculou o y. Aqui, até pode fazer isso. Só que daí você vai perceber que não vai dar para ter uma ideia de como eu vou ligar esses pontos, tá? Porque o gráfico ele é uma parábola.
E a parábola, ela tem vários casos. No ano passado vocês viram isso, que tem, né? A primeira coisa, a parábola ela pode ter a concavidade para cima ou a concavidade para baixo. Como que eu sei se é para cima ou é para baixo? Eu olho o A, né? O número que tiver aqui junto com o x quadrado. Se ele for positivo, a concavidade é para cima. Se ele for negativo, a concavidade é para baixo, tá? Outra coisa, na reta, lá no plano cartesiano, a parábola ela pode estar para cima do eixo x ou para baixo. Ela pode estar na parte negativa do y ou na parte positiva. Então, tem vários casos. A parábola ela pode estar bem com o bico, assim, né, bem lá embaixo. Esse bico da parábola a gente chama de vértice. Então, tem muita informação da parábola. Então, a gente não pode atribuir os valores e desenhar ela, tá? Tem que ter um outro método. Qual método? Bom, vamos pensar assim no gráfico, né? Tem o gráfico, tem o eixo X e o eixo Y. Eu já sei que minha parábola ela tem a concavidade para cima, porque o A é positivo, então a parábola vai ser mais ou menos assim, né? Eu só preciso saber em que lugar ela vai ficar. Bom, vamos ver se ela corta o eixo X, né? Ou seja, se ela tem raízes. Então, para encontrar as raízes, ou seja, encontrar os valores de X, a gente usa Bhaskara, né? É o principal lá que a gente sabe, que a gente conhece para encontrar os valores do X. Então, usando a fórmula de Bhaskara para encontrar os valores de X, ó, relembrando a fórmula de Bhaskara, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem que é o B, o A e o C, né? Ó, só olhar aqui. Então, o B é o que está com o X, então, no caso, é o 2. Então, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A é 1, né? 1 vezes o C, que é menos 8. Eu vou colocar o menos 8 entre parênteses, porque, né, ele está negativo, só para não ficar um sinal do lado do outro. Então, b ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Agora aqui, para multiplicar esses números, eu falo assim, ó, esquece o sinal, multiplica só os números. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Agora eu olho para o sinal. Tem menos aqui e tem menos aqui. Então, menos com menos fica mais. 4 mais 32 dá 36. Então, a gente encontrou o valor do delta, que é 36. Vamos para a segunda parte. Então, a segunda parte é menos b mais menos raiz de delta sobre 2 vezes o A. Calculando aqui a segunda parte da equação, menos B. Então, menos, quem que é o B? Ele é 2. Menos 2, mais menos raiz quadrada de delta. O delta deu, ó, delta deu 36. Então, 36 sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, 2 vezes 1. Aí aqui, ó, resolvendo aqui na frente. Então, menos 2, raiz quadrada de 36 dá 6. Então, mais menos 6 sobre 2. Aí chega aqui, né, a gente faz um com positivo e um com negativo. Então, menos 2 mais 6 e menos 2 menos 6. Então, vamos fazer o primeiro, menos 2 mais 6. Eu devo 2 e pago 6, então vai sobrar 4. 4 dividido por 2 dá 2. Qual a outro, né? Como que a gente vai fazer? Menos 2 menos 6. Então, devo 2 e devo 6. Então, eu devo 8. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Encontrei as duas raízes. O que a gente vai fazer com isso, né? Vamos marcar elas aqui, ó. Então, tenho menos 4. Menos 4 está mais ou menos aqui.
e o 2. Tá mais ou menos aqui. Então, esses dois são as raízes da função, ou seja, a parábola, na hora que a gente for desenhar ela, a gente sabe que ela vai ter que cortar nesses dois pontos, tá? Mas aí, como que eu vou saber se a parábola, até onde que ela vai aqui embaixo, né? A curvinha dela, ou seja, o vértice da parábola, eu preciso saber. Então, além de calcular as raízes, a gente tem que calcular o vértice da parábola. O vértice da parábola, ele tem o x do vértice e tem o y do vértice, que eu não sei se vocês lembram ano passado, mas tem uma formulinha, né? Tem alguma coisa para substituir, tá? Eu vou mostrar o que eu já deixei pronto aqui para vocês, que está bem mais organizado, tá bom? Então, aqui, ó, o exemplo que eu coloquei para vocês foi esse. F de x igual a x² mais 2x menos 8. Então, encontramos as raízes, então uma deu menos 4 e uma deu 2, né, ó. Aqui, ó, menos 4 e 2. A gente encontrou essas duas raízes. Beleza, até aí, né? Aí, depois, o que eu fiz? Ó, quando x igual a 0, temos que o y é menos 8. Por quê? Eu também preciso saber, né, onde que ele vai cortar no eixo y, para marcar o ponto certinho, tá? E aquilo, né, do vértice da parábola tem a formulinha, o x do vértice, então, é menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a, tá? Aí, substituindo tudo, a gente encontra que o x do vértice é menos 1 e o y do vértice é menos 9. Então, aqui, ó, esse ponto aqui, ó, menos 4 e o 2, são aqueles dois que eu fiz aqui no gráfico, né? O menos 4 e menos 2. O que que faltou, então? O vértice da parábola, ó, que é esse daqui, né? É o vértice da parábola aqui embaixo, que é menos 1 e menos 9, ó, menos 1, e lá embaixo, menos 9, e também, né, quando x for igual a 0, que é menos 8, tá? Então, tá vendo? A função do segundo grau, ela é um pouquinho, né, complicada, assim, na hora de... Não complicada, mas trabalhosa na hora de desenhar o gráfico, porque tem todas essas informações, tá bom? Mas, lembrando vocês, é para a gente relembrar. E o que é para focar aqui? Que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta e o gráfico da função do segundo grau é uma parábola, tá? Esse é o foco que a gente tem que dar. Bom, outra função que vocês viram ano passado, a função exponencial. Quem lembra como é o gráfico da função exponencial? Ó, vou dar um exemplo de uma função exponencial aqui, ó. F de x igual, né, aqui, ó, é a elevado a x. Lembrando que o a pode ser um número, né, vou colocar se o a for 2. Então, essa é a minha função exponencial, 2 elevado a x. Quem lembra como que é o gráfico de uma função exponencial? Pode responder, um de cada vez. Gráfico curva? Oi? Gráfico curva? Uma. Pode falar que não. Gráfico curva? Curva? É. Isso, muito bem, Camila. Então, ó, o gráfico da função exponencial é uma curva, né? E assim, né, já vou fazer um parênteses aqui com a função, uma ligação com a função logarítmica, por quê? Da logarítmica também é uma curva, né? A função exponencial e a logarítmica é uma inversa da outra. Por isso que quando a gente aprende as duas, né? Porque na hora de construir o gráfico, a gente consegue relacionar, tá? Então, assim, para a função exponencial, eu posso construir o gráfico atribuindo valores para x e calculando y?
Pode também, tá? Dá certo. Eu vou atribuir valores assim, ó. O x igual a menos 1, 0, 1 e 2. Vou atribuir esses valores, tá? Então, se o x for menos 1, então como que vai ficar? 2 elevado a menos 1. Aí, né, lembra, quando o expoente é negativo, o que a gente faz, né? Coloca o 1 embaixo, aí inverte, né, o numerador com o denominador. Então, fica 1 sobre 2, e aí, então, o expoente fica positivo, né? Tira o sinal de menos de lá. Então, toda vez que o expoente é negativo, a gente coloca um embaixo, inverte, né? E deixa ele positivo. Então, meio elevado a 1, né? É o próprio meio. Então, esse primeiro ponto aqui, ó, do gráfico. Quando x for menos 1, o y, ele vai ser, ó, aqui seria 1, né? Então, o y vai ser meio. Então, esse é o nosso primeiro ponto do gráfico. Menos 1 e meio. Agora, o segundo ponto. Se o x for 0, né? Como que a gente faz aqui, então? Bom, se o x for 0, então coloca no lugar do x o 0, vai ficar 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1, né? Afinal, todo e qualquer número elevado a 0 vai dar 1, tá bom? Então, quando for 0, o y, ele é 1. Então, mais um ponto aqui para a gente marcar, né, no gráfico. Se o x for 1, então vai ficar 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 dá 2. Então, quando o x for 1, o y, ele vai dar 2. Então, mais um ponto aqui, né? Então, lembra que ontem, na aula de OE, eu até falei para vocês, né, do crescimento exponencial, que é quando a gente vai, né, no eixo X. Então, né, num período curto de tempo, a gente tem um aumento muito rápido, um crescimento muito rápido. Por isso que fala crescimento exponencial, tá? Então, olha só aqui, ó, se o x for 2, vai ficar 2 ao quadrado, que dá 4. Então, tá vendo? Conforme a gente vai aumentando o x, o que acontece com o y? O y, ele aumenta muito rápido, né? E no gráfico, a gente consegue perceber isso muito bem. Por isso que o gráfico da função exponencial, ele é uma curva. Agora... Olha, até que não ficou tão feio, né? A curva, então, ó, repara que aqui ela chega bem perto do eixo X, ela chega muito perto no eixo X, mas ela não encosta no eixo X, ela não passa pelo eixo X, tá? Ela chega muito, muito, muito perto, tá? Bem perto do zero. E aí, do nada, ela começa a crescer e cresce muito rápido, tá? A função logarítmica, ela também tem a mesma ideia, só que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, no gráfico que está mais bonitinho, tá bom? Então, ó, esse é o gráfico da função exponencial que eu fiz, eu desenhei lá para vocês. Aqui eu coloquei até o 3, tá? De valor de x, mas poderia fazer, né, atribuir qualquer outro valor. E, então, como eu disse para vocês, ela chega bem perto aqui do eixo x, mas não encosta. A logarítmica também é uma curva, só que olha como é a curva da logarítmica. Ela chega bem próxima do eixo y, mas não encosta, tá? Então, a diferença da exponencial para a logarítmica é essa, que a exponencial, ela chega bem perto do x, mas não encosta, e a logarítmica, ela chega bem perto do y, mas não encosta, tá? Muito provavelmente vocês viram, né, como construir o gráfico, viram exemplos de gráfico de função exponencial e logarítmica, tá? Tem uma outra situação que é assim, ó, da exponencial, né? Se ela, o outro gráfico que é desse jeito aqui, o meu encostou, mas não é para encostar, tá? E da logarítmica,
O outro tipo de gráfico é esse daqui, ó. Ele chega aqui, tá? Tem os dois tipos, vocês devem ter visto também. Mas lembrando, qual que é o objetivo da aula de hoje? A gente está relembrando como é o desenho do gráfico, tá? É isso que vocês têm que guardar. Então, se tiver uma questão de prova, né? Como é o gráfico da função do primeiro grau? Uma reta. Do segundo grau, parábola. Do terceiro grau. Não, terceiro grau a gente não está vendo. Da logarítmica e da exponencial, curva, tá? Então, é isso que a gente tem que guardar. Reta, parábola e curva. Beleza? Guardou isso? Excelente! A próxima aula de matemática, que é segunda-feira, a gente vai começar, então, o assunto do primeiro bimestre, tá? Da segunda série, que são as funções periódicas. Certo, gente? Se tiver alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar, pode perguntar.